E aí você instala o novo Anenge de 5 kW, mas você abre esses menus e você fica mais perdido do que cego em tiroteio. Ele tem esse display muito bonito, tem luzes RGB indicando o status de funcionamento dele, mas aí você fica perdido. Como é que eu configuro ele, Barba? E como é a melhor configuração para mim? Eu abri o manual, mas o manual tá todo em inglês, eu não entendo. Galera, essa situação é mais comum do que aparenta. E aqui no canal a gente sempre faz esse vídeo de configurações iniciais, te explicando na lata o que é que o manual está dizendo de uma maneira simples para você entender. Então, se você tem interesse, já comprou, este é um vídeo para você. Vai ter links aqui desse inversor na descrição aqui desse vídeo, belezinha? Para lembrar disso. E agora, sem mais delongas, vamos para um conteúdo bacanudo ensinando você a configurar o seu Anenge de 5 kW. Vamos lá, hein, pessoal? Chama! Beleza, galera. Galera, como é que vai funcionar este conteúdo aqui? Eu vou explicar aqui para vocês alguns temas, algumas coisas aqui, onde esse celular já está gravando, belezinha? Enquanto eu vou ler o manual aqui para que vocês saibam o que são esses termos que estão aqui, belezinha? Vale lembrar também que eu estou pensando em fazer um acervo com esses manuais traduzidos e disponibilizar para os membros. Então, se vocês têm interesse, principalmente se tornar membro aí, por coisa aí vai de R$7, R$8, para conseguir ver ali manuais traduzidos em português da maioria dos inversores, só comentar aqui que aí eu vou fazer isso aqui para vocês a pedido dos membros, fechou? Então, vamos que vamos aí. Basicamente, para você entrar no menu aqui de configurações dele, beleza? Olha só, vocês entrar aqui no menu de configurações, você vai tocar aqui nesse botão. Deixa eu melhorar o foco disso aqui, porque tá um pouquinho estranho a filmagem aqui. Beleza? Olha só, deixa eu ver se eu consigo deixar assim. Prontinho. Você vai apertar e segurar aqui, ó. Olha só. Ele vai para este menu. E aqui logo no menu 01, você tem uma das configurações mais importantes, que são os modos de operação, onde você tem UTI, Sol, SBU, Sub e SUF, que é um modo meio polêmico. Barba, para que servem esses modos aí? Como é que eu posso estar utilizando de maneira correta? Galera, entre outras configurações, eu diria que essa é a mais importante e ela é logo a primeira. Por quê? Porque um inversor híbrido como esse aqui da Anenge, ele tem vários métodos para que você consiga estar utilizando ele. Você tem várias nuances, várias coisas aqui para estar fazendo. Então, como é que eu consigo saber aqui, Barba, o que cada coisa é? Eu vou explicar para vocês o que cada um desses modos ele faz e qual você vai utilizar. Ah, Barba, mas qual certo? Não tem um certo, galera. Vai depender muito da tua necessidade. Vale lembrar que a tua necessidade pode não ser a necessidade do outro. Então fica ligado aí, ó. O UTI é basicamente o seguinte: você coloca a concessionária como primeiro. O inversor ele vai ser um backup, ele vai ser como se fosse um no-break. As placas solares podem servir minimamente para carregar a bateria de tempos em tempos, mas a concessionária vai ficar a parte de tudo. Apenas quando você desligar, ele vai buscar da bateria. Isso também é um modo muito interessante para quem quer fazer instalação sem placa. Mas o teu objetivo não é esse, é só ter um backup mesmo, você vai recarregar pela concessionária. Então, é esse modo que você vai utilizar. E aí nós temos modos aqui que eu chamaria de primos, que é o modo Sol e SBU. O modo Sol e o SBU, eles são necessariamente a mesma coisa, com uma pequena diferença. O modo Sol, ele se altera quando a geração solar acaba. Ou seja, acabou a geração solar, ele automaticamente transfere. Independente se a bateria está carregada, se ela não está, ele faz a transferência dele. Beleza? Então é basicamente assim, ó, o Sol ele funciona com o modo SBU, com a diferença que ele altera à noite. Se você tiver assim mais curiosidade de entender, de ver testes práticos sobre esse negócio de sub, UTI, SBU, eu tenho um vídeo no canal que vai estar aqui na descrição explicando melhor essas nuances que são úteis para diversos inversores, belezinha? Então vamos aí continuar.
Sabendo aí no caso que é o modo Sol, você tem o modo SBU. O modo SBU, ele é basicamente o seguinte, ele vai utilizar a bateria até a bateria acabar, ou você não ter geração suficiente. Imagina que você está ligando 1000 watts de carga no inversor. Se esses 1000 watts forem suficientes pelos painéis, a bateria fica em repouso. Se não for suficiente, o inversor ele compensa puxando um pouco da bateria para manter os 1000 watts. E ele vai fazer isso até a tua bateria descarregar. Se a tua bateria descarregar, ele transfere para a concessionária com a tensão de corte que a gente vai programar, beleza? Nenhum mistério até aí. O modo sub, ele vai trabalhar da seguinte maneira. A concessionária ela vai entrar junto com o solar e a bateria vai ficar apenas de backup. Então, por exemplo, durante o dia, ele vai abater o teu consumo ativo, certo? Ele vai abater o teu consumo ativo que você está tendo na concessionária e a bateria só vai ser acionada se a concessionária faltar. Belezinha? O último modo é o SUF. O SUF, ele também é um primo do SUB. Só que ao invés de simplesmente abater o teu consumo ativo, ele vai fazer o feedback para a rede, ele vai injetar o teu excedente caso você tenha. E aí vale uma atenção. Sim, esse inversor injeta na rede. Porém, ele não é homologado. Ah, Barbie, mas eu já tenho um sistema homologado, eu posso colocar ele para aumentar a minha geração? Não, galera. Não pode. É contra a lei você fazer isso daí. Agora, Barba, quero fazer mesmo assim. Vá por sua conta e risco. Belezinha? Então, se você não tem interesse de injetar, sai fora do modo SUF. Beleza? E aí agora, nós retornamos aqui ao display do equipamento. Sabendo qual modo nós vamos utilizar, nós temos agora a configuração 2. Deixa eu sair aqui, perdão. Olha só. Sair. Nós temos a configuração 2. E eu achei muito legal o fato que a Ninja ela utilizou muito bem os modos de funcionamento aqui desse novo display para te dar muita informação. Não foi só uma atualização visual. A Ninja ela realmente conseguiu pegar vários pontos aqui e deixar tudo casadinho e aproveitar muito bem esse novo display que ela colocou nesse de 5K. Vocês conseguem ver que aqui tem o nome CHG-QTT, né? Ei, a quinta série agora vai amar, hein? Mas aqui seria Charging Current, né? Aqui seriam R's, né, no caso. E aí, olha só. Aqui é o valor que você vai definir máximo que ele pode mandar para a bateria. E aqui você tem o valor mínimo, certo? Você tem o valor mínimo e você tem o valor máximo do outro lado. Então, por exemplo, aqui eu defini que o máximo que eu quero mandar para a bateria é 30 amperes. E o máximo que ele vai mandar é 100, mas ele não pode baixar de 30. E vocês vão entender o porquê posteriormente disso daqui. A configuração 02, pessoal, é basicamente isso. É uma coisa que só os híbridos fazem. Isso aqui era impossível de fazer num sistema chamado Raiz e que, para mim, é uma das melhores evoluções dos híbridos. Porque, assim, você consegue ter um sistema com muita placa, mas um banco de bateria pequeno para um backup, para uma eventualidade, por exemplo. E você abate o teu consumo diurno praticamente todo ou utiliza para outras coisas. Ou então você não tem a grana toda para comprar a bateria naquele momento e começa já com a porrada de painel. Porque você consegue regular a quantidade de energia que vai sair para a bateria e ele vai aproveitar essa geração para saída. Então isso é muito legal. E aqui você vai definir quanto de energia máxima somada, né, se você quiser carregar, por exemplo, somando energia da concessionária e energia solar ao mesmo tempo, para mandar para a bateria, que é a corrente máxima, beleza? Mais para frente a gente vai conseguir ali definir a corrente somente da concessionária, se assim você quiser também, belezinha? Vamos para os próximos aqui, beleza? Vamos agora aqui para o modo 3, né? A configuração 3, olha só. A configuração 3, pessoal, é basicamente o seguinte. Você tem um modo aqui, ó, UPS, você tem o modo GNT e você tem o modo APL. Barba, para que servem esses três modos aqui? Para que serve essa configuração 03? Olha só que legal, novamente como eu coloquei aqui, ó. AC Range, né? Aqui é como se fosse um R. AC Range. O que quer dizer isso, Barba? Vou mostrar aqui para vocês, vou explicar de maneira muito simples aqui para que vocês consigam estar entendendo. Beleza, gente? O AC Input Voltage Range, que é a configuração 3, é basicamente você falando para o teu inversor o seguinte, olha, o que é que vai entrar na porta de entrada de energia do meu inversor?
na entrada da concessionária. Se você colocar APL, ele vai aceitar de 90 a 280 volts na entrada. Barba, então quer dizer que eu posso colocar 110 volts nele e eu vou ter os 110 volts? Não, não é por aí, galera. É só para ele aceitar entrar. Mas se você, por exemplo, colocar 110 volts, ele no máximo vai servir para carregar uma bateria, alguma coisa, enfim, é para uma aplicação, tá bom? E também tem uma questão. No modo APL, o inversor ele demora até 20 milissegundos para fazer a transferência. É mais demorado. Ele aceita um range de tensão maior, porém a transferência é mais demorada. No modo UPS, ele vai aceitar de 170 volts a 280 volts. Fechou? E a transferência é de 10 milissegundos em média. E o modo GNT é o modo gerador. Ele também vai ter ali seus 10 milissegundos de transferência e também vai aceitar de 170 a 280. Só que ele é preparado para você inserir um gerador nele, porque o gerador às vezes tem um pouco mais de oscilação, os restos ficam um pouquinho mais maluco, então ele pode ficar meio sem entender. Então esse modo aqui é específico para gerador. Vai colocar um gerador na entrada AC dele para servir como se fosse a concessionária, muda para o modo GNT. Agora, bora para o 05. Ué, Barba, 05? É meio doido, mas é verdade, ó. Ele passa para o 05. Provavelmente o 04 eles deixaram para algo interno, algo que eles vão utilizar. Aqui é basicamente o seguinte, você tem as opções use, você tem aqui também, olha só, Li2, Li4, Lib, você tem AGN e FLD. E aí ele volta para o modo use. Novamente, olha que legal como a Ninja ela deixou descrito tudo aqui para você. Até sem manual, se você tiver um pouquinho de conhecimento, você consegue chegar num resultado bacana. Ele tem aqui, ó, BAT Type. O que é isso, BAT Type? É o tipo de bateria, gente. E aí, como é que vai funcionar cada um desses modos aí? Qual é a funcionalidade de cada um deles? Olha só que bacana. O modo AGN é para quem tem baterias estacionárias, baterias de gel, baterias chumbo-ácidas que você não recarrega o fluido, baterias seladas, fechou? O modo FLD é para bateria flooded, né? Ou seja, aquela bateria que você abre ali, tem os tubinhos, você coloca água, coloca ali a solução, enfim, e você fecha ali os tubinhos, é o modo FLD. Então, se essa é a tua bateria, você vai selecionar esse modo. Você tem o modo Use. O modo User é o User Defined, ou seja, você, usuário, vai definir como a bateria vai se comportar. As tensões de carga, as tensões de transferência, é uma configuração manual, beleza? Os modos Li2, Li4 e Lib, eu vou resumir da seguinte forma. Eles são modos que você utiliza para fazer ali a comunicação com uma bateria de lítio, nesse caso do Anenge via RS485. Então, não tem um meio exato. Algumas baterias vão se comunicar via pylon, via Li2, outras vai se comunicar com outros protocolos via Li4, outros via Lib. Aí vai de você testar. Não existe uma configuração universal. Eu já vi bateria que funciona no Li4, a maioria funciona no Li2, mas aí é questão de teste, beleza? Então esse é o tipo de bateria que você vai utilizar no seu inversor, fechou? Então vamos para as próximas aqui, belezinha? Tranquilidade. Temos agora aqui o modo 06. Eu sei que o vídeo fica um pouco grande, galera, mas é basicamente assim. Essas configurações iniciais, elas são as mais demoradas para vocês entenderem. Olha só. A configuração 06 é o seguinte. Você tem aqui, ó, o LTE, certo? O LTE. E você tem aqui, ó, o LTD. Olha só. O que é que isso aqui quer dizer? Eu vou explicar muito facilmente aqui para vocês. O 06 e também aqui o 07... eles são configurações que elas trabalham ali de maneira bem próxima, tanto o 06 quanto o 07. Vocês veem que as opções, elas são as mesmas. Barba, e para que eu vou configurar aqui o 06 e o 07? Como é que vai funcionar essas duas configurações aqui? Elas são configurações muito importantes da gente entender, e eu de fato gostaria que vocês colocassem aqui como o final D, ou seja, T, no caso aqui, TTD ou LTD, tanto faz como você queira interpretar aqui. Por que eu estou falando isso daqui, galera?
O 06 e 07 são como o seu inversor ele vai se comportar em momentos extremos. Se você fizer o overload, ou seja, você passou de 5.000 watts, ele vai fazer o bypass. Só que esse inversor, se você também abusar no bypass, ele vai desarmar de tudo, porque os híbridos eles são feitos para trabalhar na sua potência nominal. Independente se está bypassado, como o pessoal fala, para a concessionária, ou se você está utilizando direto do próprio circuito senoide do inversor. E o modo 07 é para temperatura, ou seja, se ele ficar superaquecido, ele reinicia sozinho. Galera, a não ser que você esteja num ambiente como o meu, um laboratório de testes aqui intensos de equipamento, eu não recomendo você deixar isso ativo. Por quê? Porque se teu inversor esquentou demais, alguma coisa está errada. E essa configuração 07, se você deixar ela no modo Enable, ela vai ficar reiniciando, ou seja, o teu inversor esquentou demais, ele travou, ele desligou, ele vai reiniciar depois de um tempo quando a temperatura baixar. Eu particularmente não oriento ninguém a fazer isso, fechou? Vamos para os próximos métodos aqui da gente configurar direitinho aqui o nosso equipamento. Beleza, gente? Tranquilidade. Agora vai ficar coisas que são mais fáceis aqui de vocês entenderem aqui, beleza? Coisas mais simples aqui, olha só. Você vai aqui para a configuração 08, são aqui as tensões de saída. E aí, novamente, você tem aqui, ó, output voltage, o mínimo é 220, o máximo é 240 e aqui o valor atual. E aqui tem um segredinho, hein? Se a gente tocar aqui, ó, em Enter e você trocar a tensão aqui, ó, e tentar ir, você vai ver que ele não vai ir. Barba, então qual é o segredo para você conseguir trocar a tensão de 220 para 240 para 230? Chega mais aqui, Josi. Olha só. Vem literalmente aqui do lado do inversor. Do lado aqui, ó, onde eu estou apontando aqui com a caneta, ó. Olha só. Vocês estão vendo que aqui tem essa chavinha gangorra? Vocês desligam a chave. Eu não vou fazer porque senão vai desligar a luz aqui e vai ficar bem ruim o vídeo. Vocês desligam essa chave. O inversor ele não vai desligar. Aí vocês conseguem trocar a configuração tanto da frequência quanto da tensão do inversor. E aí depois você só liga de novo e ele já vai ligar na tensão e na frequência que vocês definiram. Belezinha? Vamos voltar para cá então agora. Olha só. Vamos retornar, configuração aí 9, são os hertz, vale a mesma dica ali, apesar que é padrão, viu? Aqui ó, 50 ou 60, aqui no Brasil é padrão 60 hertz, beleza? Agora nós temos aqui a configuração do auto bypass. Eu recomendo muito que você deixe aí no modo manual, belezinha? Tranquilidade, ó, auto bypass. Aqui nós temos agora a corrente de carga. Vocês lembram que eu expliquei para vocês que a configuração 2, pessoal, configuração 2, que é a quantidade de corrente, vou só olhar aqui se é isso mesmo isso, a configuração 2, ela é escrava dessa configuração aqui, que é a configuração 11. Por quê? Porque ela não pode ser menor do que isso aqui, porque aqui é o carregamento pelo UTI, ó, pela concessionária. Ou seja, se eu selecionar um método de carregamento onde eu uso a concessionária, ele está me dizendo, ó, o máximo que eu consigo mandar é 30. Por quê? Porque eu configurei o máximo geral como 30 e o mínimo é 5. Então, se você quiser diminuir, por exemplo, eu quero carregar com 20 amperes a bateria, você configura aqui como 20 e lá na configuração, no caso 2, você consegue alterar o mínimo para a sua bateria. Fechou? Nenhum problema. Agora a configuração 12. Aqui são as tensões de transferência, não tem segredo. Por exemplo, aqui, ó, bateu 48 volts, a bateria ela volta para a concessionária. E o 13, ele é o retorno, ou seja, quando ela chegar aqui, ó, a 53.2, ele retorna para a bateria, para o modo bateria. Nenhum segredo, aqui são tensões de transferência. Se você selecionou o modo Use, onde você mesmo vai configurar a bateria, é aqui onde você vai definir as tensões de transferência, ó. Com 48 volts, o inversor ele vai voltar para a concessionária e na configuração 13, 53.2. No meu caso, isso aí você que vai definir, e aí basta você apertar Enter e você vai ter acesso aos parâmetros, ó, você pode configurar do jeito que você quiser, ele vai salvar. E aí você aperta Enter ali novamente, ele vai confirmar sem nenhum problema. Então aqui são tensões de transferência, a de retorno para a concessionária e a de retorno para a bateria. Fechou? Vamos agora aqui, ó, para o modo de carregamento. E aqui nós temos, olha só, OSO, que é o OSO, CSO e temos o SNU. E aí voltamos agora para o modo OSO, beleza? Não é difícil de se entender isso daí.
mas eu vou explicar de uma maneira mais assim específica para vocês. Olha só, o modo CSO, ele vai mesclar concessionária e o solar, só que ele vai dar prioridade ao solar. Então você tem as duas coisas carregando a bateria. Vamos supor que só o solar já chega nos 30 amperes, ele vai manter só o solar. E aí ele vai fazer tudo ali de maneira prioritária para o solar. Fechou? Em muitos casos, a bateria vai ficar o dia todinho carregando só no solar, quando acaba a geração ele puxa da concessionária. É isso que é o CSO. Ele usa os dois, mas ora um, ora outro. O modo SNU, ele é o contrário do CSO. Ele vai usar os dois ao mesmo tempo de maneira ininterrupta. Ou seja, bateria vai estar sendo carregada pela concessionária e pelos painéis ininterruptamente, até carregar. Vai ser isso aqui que vai ser feito. O SNU ele soma as duas coisas. E por fim, o modo OSO. OSO é aquele modo onde só usa painéis. É só o painel para recarregar e aí a concessionária fica desativada. Consequentemente, se você usa a configuração 16 OSO, a configuração, no caso aqui, a configuração de carga, que é a 11, né, no caso, que é a corrente máxima de carregamento pela concessionária, ela fica nula, porque não vai carregar. Belezinha? Vamos para os próximos aí, então. Beleza? Olha só. Aqui do 16, vamos agora para o 18. Normalmente não temos a configuração 17. O 18 é basicamente o buzzer. É esse apito que vocês estão vendo, eu tocando aqui, fica din, 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 din. É isso aí. Você configura aqui. Então vamos passando. Agora já temos configurações que são mais simples para vocês entenderem. Basicamente, a configuração aí 19 é o seguinte, é para você ficar na última versão que você deixou o seu display. Por exemplo, se eu ficar mexendo no display assim, apertando esses botões, eu quero ver a geração, quero ver a corrente desse jeito. Depois de um tempo ele vai voltar para a configuração padrão do display. Aqui ele vai permanecer do jeito que você configurou por último, onde você ficou. Aqui o 20 é o backlight, se você quer que o display ele fique sempre aceso ou se ele apaga depois de 1 minuto, beleza? O modo 23 aqui dele é basicamente o overload bypass. Basicamente o que é que vai acontecer? Se ele estiver no modo bateria e ele passar da potência, ele pode jogar para a concessionária. Vale aquilo que eu já expliquei para vocês do limite. Aqui onde você vai definir se ele vai desarmar ou se ele vai fazer o bypass em uma situação de overload, beleza? Aí no modo 25 é o ID do Modbus, para quem vai utilizar uma rede Modbus aqui, RTU, para fazer comunicações aqui, principalmente com bateria, tá bom? E agora nós temos aqui a tensão de carga da bateria. É muito simples, ó. 26 é a tensão máxima que o inversor ele vai carregar a sua bateria. O 27 é a tensão de flutuação, lembrando que se é uma bateria de lítio, você não precisa flutuar, pode colocar as duas tensões iguais, e novamente aqui ele fala o mínimo e o máximo, beleza? Porque o FLV, ele não pode ser maior do que a corrente de carga, então aqui você vê o máximo. E a corrente de carga ela não pode ser menor do que a de flutuação, então uma linka com a outra, beleza? Aqui você vai ter a tensão agora de corte, certo? Basicamente aqui é o cut-off voltage do output 2, ou seja, se você está usando a saída secundária, com quantos volts é para a saída secundária desligar? Basicamente isso aí. E aí, na configuração 31, é para desligar completamente aqui agora a saída principal do inversor. Então, no modo 29, você usa a saída secundária, no caso ali que são para cargas prioritárias, certo? E aqui você define também a tensão de corte para a saída principal. Agora nós vamos ter configurações aqui, por exemplo, aqui do seguinte, ó, se você vai utilizar flutuação, por quanto tempo ele vai flutuar? E aí você coloca aqui em minutos o tempo que você vai fazer, beleza? E aqui agora são configurações do seguinte, se você vai utilizar baterias de chumbo e você precisa fazer equalização, é aqui onde você vai configurar. Aqui está como equalização disable. Se você tem uma bateria de chumbo, você habilita, você vai entrar aqui, vai habilitar, e aí agora a gente vai fazer as configurações disso. Olha só, você tem a tensão de equalização, você tem aí agora o tempo que é para ele ficar em equalização, basicamente isso. Aqui você tem o time out, ou seja, se você quiser que ele equalize por um tempo menor do que o padrão, aqui você também pode definir, é tudo em minutos, viu gente? Aqui você vai ter um intervalo de equalização de quanto e quanto tempo você pode equalizar, fechou? No caso aqui você pode botar 30 dias ou mais aqui, beleza?
E aqui agora a gente vai ter aqui o seguinte, estamos na configuração aqui 39, é para se você quiser ativar agora. Você já quer ativar agora a equalização dessa bateria de chumbo, ele vai equalizar agora. Opa, peraí que passou duas configurações. Agora nós temos aqui a configuração 41, já estamos finalizando tudo agora aí. E aqui a ativação para a bateria de lítio, principalmente se a bateria de lítio ela desativar, numa descarga profunda, alguma coisa. Ele vai mandar um sinal para ativar a bateria. Temos agora aqui o 42, que é para se você quiser fazer uma ativação manual. Nesse momento, se você está com a bateria morta, ele vai fazer uma ativação manual nesse momento, para mandar uma tensão para lá, beleza? E aqui, na configuração 43, é para se você quiser habilitar a saída secundária. Aqui onde você habilita, se você quer desligar ou ligar ela, beleza? Na configuração 46, você vai ter agora as correntes de proteção de descarga, ou seja, aqui você vai conseguir colocar o máximo discharge current, que você pode puxar do teu banco de baterias. Aqui você protege a bateria dessa forma, eu tenho uma bateria de 100 A, eu quero que o inversor ele, no máximo puxe 100 A da bateria, então você configura aqui, belezinha? Configuração 47, aqui as configurações para você conseguir fazer o overload da sua saída secundária. No caso, ela pode chegar aqui, ó, até 50%, 100% da saída principal para ele indicar o overload. Belezinha? Nenhuma dificuldade de entender aqui. Temos agora o 46, que é o modo LED, né? Se você quiser apagar esse LED aqui, ó, é só você entrar aqui, ó, e mudar o modo dele, ó. Você pode mudar entre vários modos aqui de iluminação para você desabilitar, para você trocar o comportamento dele. E por fim, né, a última configuração que temos aqui é a 50, que é a configuração aqui para o tempo de ativação da bateria, certo? Se você está com a bateria de lítio aí para fazer a ativação. Fechou, pessoal? Então chegamos aí agora ao final. Mostra aqui pro pessoal, José, ó, configuração 50, não tem mais nada, tá tudo explicado de maneira simples e rápida para vocês. Agora já é questão de equalização aqui. Pessoal, esse vídeo de configuração normalmente ele não vai muito longe. Ele é um vídeo que ele não, geralmente ele não vai muito longe e é basicamente o seguinte: se você quer mais conteúdos como esse, você gosta desse conteúdo, você quer apoiar o canal, que nós somos um dos praticamente os únicos aí que mostram esse conteúdo de maneira tão explicativa, tão assim assertiva para vocês, comenta aí, deixa o comentário, compartilha, ajuda no engajamento desse vídeo, que geralmente é um vídeo que tem um engajamento bem ruim, beleza, gente? Então, basicamente, é o seguinte, todo vídeo, quando chega ao final, a gente tem uma palavra-chave. A palavra-chave desse vídeo aqui vai ser essa aqui, ó, cabo. Então, digita aí, cabo, que eu vou saber que você chegou até o final desse vídeo. Galerinha, vou ficando por aqui. Meu muito obrigado a todos. Entra aí na descrição, confere lá os vídeos que eu expliquei para você ter ali um aprendizado ainda maior sobre esses modos de operação. Espero vocês nesse próximo conteúdo. Vejo vocês lá. Meu muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu, valeu!